Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Números, no capítulo de número 26, que diz assim: Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: Levantem um censo de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: Contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Rage, a família dos Ragitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São essas as famílias de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram Esrom, a família dos Esronitas, e de Ramu, a família dos Ramulitas. São essas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, família dos Jaleitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maquir, a família dos Marqueritas, e Marquir gerou Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asreel, a família dos Asreelitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Eferitas.
Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. O nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Becar, a família dos Beriquitas. De Tan, a família dos Tanitas. São estes os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Rufa, a família dos Rufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imanitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beraitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Maquelitas. O nome da filha de Azer foi Sera. São essas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazael, de Jazel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará herança maior, e a pequena você dá herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a famílias dos Gersonitas, de Coate, as famílias dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. São essas as famílias de Levi. A família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musistas, a família dos Coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dado herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel na Campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó.
Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome mais uma vez, iniciando mais um dia, pelo sol da manhã, pelo dia que nasce, pela noite de descanso, pela vida que temos em Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor por quem tu és, um Deus que criador dos céus e da terra, um Deus que providenciou em Cristo Jesus para nós a libertação da escravidão do pecado, um Deus que cumpre as suas promessas. Te louvamos pela tua palavra, que nos instrui, que nos orienta, que revela a nós a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. O próprio Jesus afirmou isso, dizendo: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim, e a tua palavra nos mostra o plano eterno da salvação em Cristo Jesus. No texto lido, vemos o Senhor ordenando fazer um segundo censo, 40 anos depois da saída do Egito, agora prestes a entrar na Terra Prometida, e vemos que mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, vão entrar na Terra Prometida. Uma enorme multidão, segundo alguns estudiosos, de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Toda uma geração, cerca de 600 mil homens da idade de 20 anos para cima, pereceram no deserto ao longo desses 40 anos, por causa da dureza do coração e da desobediência ao Senhor, por causa da incredulidade, com exceção de Josué e Calebe. Pai, em nome de Jesus, tua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, as suas promessas se cumprem, mas também nos mostra a necessidade que temos de ser fiéis, obedientes e crer no Senhor. Porque a fé é a certeza, a firme convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Nós esperamos em Ti porque a Tua palavra nos garante isso. O Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Te louvamos, Senhor, porque estamos peregrinando neste deserto deste mundo, onde os valores são contrários aos da Tua palavra, onde as pressões externas são enormes, mas onde podemos ainda assim desfrutar de paz, harmonia, confiança no Senhor. Ajuda-nos a compreendermos a necessidade que temos de ler, de meditar, de estudar a tua palavra e de ser obediente ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que em Cristo somos mais do que vencedores, mas fora dele somos derrotados. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos fome e sede de ti. Dá-nos um desejo ardente de buscar a tua presença. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Ajuda-nos nos nossos momentos de dúvida, de angústia, em que o nosso coração vacila. Sustenta-nos com mão forte. Que a tua palavra seja verdadeiramente inscrita na nossa mente, impressa em nossos corações. E, à semelhança do salmista, possamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Nós te louvamos, porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, viveu aqui como homem, porém sem pecado, foi preso, açoitado, cuspido, espancado, vituperado, foi difamado, e como ovelha muda não abriu a sua boca, e foi sacrificado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, Cristo Jesus ressuscitou, vencendo a morte e abrindo para nós este novo e vivo caminho até a tua presença. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Dá-nos um restante de dia abençoado na tua presença, uma semana abençoada na tua presença. Que esses últimos dias deste mês sejam dias de vitória, de bênção, de comunhão com o Senhor. Visita os nossos lares, trazendo paz, harmonia e salvação. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, e este é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.